Fala pessoal, vamos começar mais uma aula agora com Shokugeki no Soma, um anime baseado num mangá que fala sobre culinária, fala sobre enfrentamentos culinários. Ele é muito doido, né? Porque ele também mistura o universo erótico de maneira geral. Se eu não me engano, o autor dessa obra, ele é um autor que vem dos mangás eróticos e ele trouxe essa nova ideia. Então ele faz... Tem algo de erótico no sentido de você, da comida estar muito boa, que é quase um prazer sexual, ele mostra isso e tudo mais. Mas, tirando essa parte, é um anime muito educativo no sentido, eu já aprendi muita coisa de língua japonesa mesmo com esse desenho, na parte culinária, porque mostra personagens que precisam se enfrentar cozinhando, é como se fosse um MasterChef, assim, e eles... preparam os pratos e às vezes o narrador ou eles mesmos contam coisas, detalhes sobre o prato, como cozinhar a cebola de um jeito, como fazer a carne, o corte da carne, o corte do peixe, instrumentos, culinária de vários países. Então você vai se educando muito sobre culinária, especificamente sobre culinária japonesa. É um desenho muito, muito legal. E aqui estou pegando o primeiro episódio da primeira temporada, logo do começo, só dá play que já vai rolar, tá? Começa com a frase, com a palavra mazui, tá? Essa parte aqui do Shokugeki no Soma é legal porque são tudo palavrinhas simples, mas que você tem que saber. Palavras legais, assim, para conhecer. Mazui significa ruim, algo de sabor ruim, tá? Gostoso, em japonês, é oishi, oishi, né? Delicioso, gostoso. E algo que não é gostoso, o antônimo disso é mazui, tá? Você normalmente não fala, lógico, entre amigos tá tudo bem, mas você não fala, mas é um pouco rude você falar com todas as letras que a coisa é mazui. Você pode até falar amari oishikunai, né? Mas não tá muito gostoso, né? Amari, que não é muito, oishikunai, não é gostoso. Não tá muito gostoso, não é muito gostoso. É preferível de que você mandar um mazui, tá? Acho que em português também, né? É mais falta de educação você falar, nossa, tá horrível, isso é ruim, né? Enfim, só uma observação cultural, tá? A palavra mazui significa ruim, tá? Esse kanji, na aula com o Baki, ele aparece também, né? Na palavra furyo, né? Que não é bom, né? Que são os delinquentes. É o kanji que nega coisas, tá? De novo, é um kanji que traz a ideia de não a uma palavra, ao que ele está agregado, tá? Aqui no caso, ele está com adi, né? Esse segundo kanji aqui é o de adi, é o de sabor. Então, quer dizer, não saboroso, tá? Então, só para a gente conhecer um pouquinho melhor alguns kanjis, tá? Mas a palavra aqui é mazui. O som é mazui, quer dizer ruim, tá? Que a legenda colocou por nojento. E faz sentido essa adaptação, porque o Soma, né, dando um contexto para vocês, ele está fazendo... Peraí, já dou o contexto lá para cima, vamos se livrar dessa placa aqui, ó. Sumiredori Shotengai, tá? Então aqui é a rua, né, Dori, Tori, nesse caso vira Dori, porque está junto com outra palavra, muda a pronúncia, né, muda o fonema, rua, simplesmente, né, uma passagem, né, Sumire é nome, tá? E aqui a gente tem Shotengai. Então a gente tem o gai, que é de bairro, em alguns casos é traduzido como cidade, mas dá a ideia de um lugar movimentado. E Shoten são lojas comerciais, tá? Lojas comerciais. Então é como se fosse uma rua onde está cheio de loja e o povo vai nessa rua para fazer compras. Não é uma rua residencial, não é uma rua de natureza, é uma rua de comércio, tá? É legal a gente conhecer esses kanjis. Esse kanji muito associado a comércio, a vendas, compra e venda, né? Comércio. Esse kanji sozinho é um kanji que traz a ideia de loja, né? É lido como mise, se ele está sozinho, né? Traz essa ideia de loja. E aqui o gai, nesse caso, é uma rua comercial, da ideia de uma rua onde tem bastante circulação de pessoas, tá? Distrito de compras, rua Sumire, tá? Isso aí, um distrito comercial, uma boa tradução. Aí tá lá
que eu ia falar, né? O Soma, ele tá com uma grelhazinha dele, ele é um cozinheiro, e ele tá fazendo testes de que eu posso misturar para ficar muito ruim. O quão ruim uma coisa pode ser. E ele fica fazendo esses testes ao longo da série. Da mesma maneira que ele é um cozinheiro genial, ele é muito bom, ele faz comidas deliciosas, ele também fica explorando a ruindade dos sabores, o que menos combina com o quê, e ele fica provando. E aí ele tá comendo o negócio que ele fez e tá exclamando, né? Mazui! Que nojo, que ruim, né? Porque deve estar muito ruim mesmo. Ele tá fazendo aqui, aí você só ouve a voz dele e a câmera passeia pela cidade. Aí tem uma loja que tá escrito Dekitate Bento, tá? Bento é marmita e Dekitate quer dizer que acabou de ficar pronto, que tá fresquinho, tá? Dekitate Bento, isso na placa, né? Uma loja que oferece marmitas recém-feitas, fresquinhas. Outra loja, o Bento no Tomitaya, né? Tomitaya, tá? Tomita é o nome de uma pessoa. Esse ya, muitas vezes, dá a ideia de a família ou da galera, né, com esse sobrenome que trabalha lá, né, nesse lugar. Então, o Bento no Tomitaya. Então, quer dizer, família Tomita dos Obento. E o no faz a ligação entre isso e isso, tá? E aqui o Obento. Aqui a gente tem um honorífico, né? Obento. É mais polido falar Obento do que só Bento, tá? Mas aqui, para termos de placa, funciona melhor Dekitate Bento do que Dekitate Obento. Quebraria, né? A pessoa escolhe, né? Não quer dizer que aquela placa é sem educação e essa é com educação, não é isso, tá? Mas Obento, né? É mais polidinho. Aí, o Soma, esse é o personagem Soma, ele tá, aí a câmera chega nele, né, ele fazendo essas experiências culinárias. Awane! Aqui é um jeito oral, bastante oralizado de falar, né? Vamos no Romaji. Awanai, tá? A gente parte do verbo au, que é combinar, tá? É juntar uma coisa na outra mesmo, combinar, tá? Au, na negativa informal, vira awanai, quer dizer, não combina, tá? E isso, em gíria, vira awane, né? O nai, geralmente, esse som de nai, ele é substituído por um som de ne, muitas vezes, né? Isso de um jeito distorcido, como se fala, né? Awane, né? Não combina, tá? Carrega toda uma emoção junto, tá? Não combina, né? E aqui tem uma doideira que ele fala que é Hakai teki na madeni awane, tá? Alguma coisa na madeni é a mesma coisa que na rodoni, quer dizer, a ponto de tal coisa. E Hakai teki significa destruidoramente, de um jeito destruidor, tá? Hakai é destruir, né? Destruição. E Hakai teki é destruidoramente, tá? E essa estrutura namadeni, quer dizer, a ponto de. Então, num ponto destruidor, tá? Ele tá brincando com as palavras. Igual a gente poderia brincar com o português, pode falar, nossa, não combina muito. É desesperador, de um jeito absurdo, de um jeito louco. Ele tá falando coisas desse tipo, né? Hakai teki namadeni, né? Destruidoramente, num nível destruidor, awane, não combina, tá? A legenda oficial, lembrando que aqui é a legenda oficial da Netflix, tá? Não é uma legenda feita pela gente, não sou eu que traduzi, é a adaptação oficial, então a gente compara. Aqui eles colocaram, isso não combina, tá? Eu acho que isso aqui poderia entrar para trazer mais essa expressividade do Soma, né? Não combina de jeito nenhum, né? Alguma palavra que traga esse sentido, né? Hakai teki na madeni, né? Num nível destruidor. É que no nível destruidor a gente não falaria. O que a gente poderia falar para dar essa intensidade? Não combina. Isso é bizarro, de repente. Isso é bizarro, não combina. Traria um pouco mais de emoção,
Hai. E aqui a gente tem Oshokuji Dokoro Yukihira, que o sobrenome, ele é o Soma Yukihira. Né? O primeiro nome dele é Soma e o nome de família é Yukihira. Então ele tem esse restaurante com o nome da família dele, ele trabalha lá, tá? E Oshokuji Dokoro é um jeito tradicional de se referir a um refeitório, a um lugar onde você faz shokuji, tá? Não é muito comum falar no dia a dia, né? Você fala mais restaurant, né? Já a palavra americana adaptada para a fonética japonesa é mais comum, né? Mas o shokuji dokoro é um jeito mais tradicional, puramente japonês, de você se referir a um restaurante, talvez, né? Aqui, dokoro, esse kanji, ele é o kanji de tokoro, né? O kanji de lugar. E shokuji significa uma refeição, tá? O é aquele o de polidez, né? O shokuji é mais polido do que falar só shokuji. Então, o shokuji dokoro, né? É um restaurante, é um lugar onde você come refeições, tá? Yukihira, que é o nome de família dele, ok? Aí temos o Soma, e aí ele revela a combinação bizarra que ele tá aprontando lá, que ele tá pegando gesso, que é tentáculo de lula, tá? Come-se muito no Japão, eu não gosto. Eu não como coisas muito do mar, né? Coisa do umi. Umi é mar, né? Que vem do umi, eu não gosto muito. Gesso to peanut butter. Vem de peanuts butter, né? Que é manteiga de amendoim, tá? O jeito que os japoneses falam, né? Peanut butter, né? Então ele tá combinando tentáculo de lula com manteiga de amendoim na chapa. Não me soa gostoso também, tá? E aqui a legenda coloca tentáculo de lula e manteiga de amendoim. Warawa! Tá? E ele tá aqui exclamando com a partícula de ênfase wa, que warau, né? Que faz rir, né? Isso é um jeito que japonês fala, warawa, né? Isso faz rir. Isso é engraçado a ponto de me fazer rir, me provoca risadas, tá? Só de falar, né? Warau, warau, né? Isso é digno de risadas, carrega esse sentido, tá? E a partícula wa, tá? Muitas vezes a partícula wa, ela vai ser usada numa linguagem mais feminina, né? Tem uma diferença de entonação. Quando a entonação é mais para cima, nananã, wa, indo para cima, né? Eu tô exagerando aqui. Geralmente é mulher que vai usar o a desse jeito. Homem usa com uma fonética um pouco mais reta, né? Warawa, ou para baixo, warawa, né? E também dando ênfase, mas a diferença de entonação vai trazer feminilidade ou um jeito mais masculino de usar. Doido, né? Por isso que a gente precisa ouvir muito, treinar muito o nosso ouvido para a gente pegando essas sutilezas de tom em japonês. E a legenda aqui é para rir. Boa, né? Me faz, chega a ser engraçado, me faz rir. É isso aí. Mo mazusugite, né? É muito ruim, né? O mo é uma interjeição, né? Nesse caso, normalmente significa já, né? Mas quando você está com uma coisa muito, uma emoção exagerada, você pode começar a frase por mo, nossa, é como se fosse um nossa, tá? Uma interjeição bastante comum. E aqui tem uma estrutura, mazu sugite, tá? Aqui você coloca o sugiru, que é um verbo que significa demais, em demasia, numa quantidade exagerada, tá? Ele se ligou aqui ao mazui, que é um adjetivo do tipo i. Como é que funciona, né? A primeira coisa que acontece quando a gente vai conjugar um adjetivo do tipo i, a gente arrebenta o i, a gente tira o i fora, a gente elimina o i e trabalha com o que sobrou. Então você vai trabalhar com mazu e vai juntar com sugiru, mazu sugiru. E aí você vai formar a palavra que é exageradamente demais o adjetivo que vem antes, no caso ruim demais. Mazu sugiru. É muito ruim, é ruim demais, tá? E aqui, ele está colocando isso na forma T, mazusugite, tá? Então aqui, quando você coloca na forma T, às vezes dá uma ideia de causa também, né? Ele fala, warawa, isso me faz rir, porque é muito ruim,
mazu sugite warau. Poderia estar na outra ordem, né? Por ser muito ruim, eu rio. É uma ideia de adição até, né? Mazu sugite warau. Uma coisa de ordem, né? É muito ruim, então eu rio, tá? Dá essa ideia, tá? Aqui ele tá só invertido, né? Warau wa mazu sugite, né? Nossa, eu dou risada por ser tão ruim, né? Porque é tão ruim, tá? Então, aqui, foco no alguma coisa sugiru, né? Quer dizer, alguma coisa demais, tal coisa. Que no caso, mazu sugiru, né? É demais de ruim, tá bom? Hai. E a legenda colocou, é tão nojento, ok? E aqui, a gente tem o pai do Soma, né? Que é o Joichiro. Joichiro, aí, o pai do Soma, que certamente foi quem abriu o restaurante, né? Então, que ele vai herdar ou não, vocês têm que assistir a história, né? Ele fala, Soma, grita lá dentro, né? Soma, tomodachi kitazo, né? Soma, tomodachi kitazo, né? Chegou amigos, os seus amigos chegaram, né? Aqui, a legenda oficial colocou sua amiga chegou, porque ele já tem ideia que tem uma menina ali, mas parece que tem outros amigos juntos, né? Na próxima cena vai ver que tem outras pessoas juntos. Não me lembro se o destaque da cena é a amiga, mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que, olhando só essa frase em japonês, a gente não tem como saber, se não olhar o desenho, se não ver o que está acontecendo, se é o amigo, se é a amiga, se são os amigos ou as amigas, não dá. Você tem que ver o que está acontecendo. Só a palavra não te passa essa especificidade de plural nem de gênero, tá? Só tá falando assim, chegou o amigo ou amigos, você tem que saber, né? Tem que saber. Não dá só pelo texto, não dá para entender. Então, Soma, tomodachi, né? Amigo, amiga, amigos, amigas. Kita é o verbo kuru, de vir, no passado informal. Então, veio. Mas é muito usado no sentido de chegou, né? Tomodachi kitazo, né? Chegou, seus amigos chegaram, seus amigos vieram. É que no português fica feio, a gente não usa, né? E o zo é uma partícula de ênfase, mais uma partícula de ênfase. Kitazo, né? Olha aí, chegou, hein? Chegou, ela puxa um pouco a ação, tá? O zo, tá? Aí é o pai dele gritando na cozinha, enquanto ele tá comendo o gesso com o peanut butter, né? Com a manteiga de amendoim. Hai. Aí o Soma fala, já yaruka, né? É um jeito informal de você falar sim, se você concordar, sim. Já, né? Já, até com essa esticada, esse a mais, quer dizer então, né? Então, já, então, o quê? Yaruka, tá? Yaruka, uma expressão muito comum quando você está prestes a executar alguma tarefa, um trabalho, alguma coisa, né? Yoshi, ou já, yaruka, né? Vamos lá, vamos fazer, tá? Yaru é o verbo fazer, no sentido de você pôr a mão na massa em alguma coisa. No caso dele, que trabalha na cozinha, é bem literal. Ele vai performar mesmo um trabalho, ele vai cozinhar. E o ka é a partícula interrogativa, tá? Já yaruka. Então, vamos lá, vamos embora, vamos fazer, tá? E a legenda da Netflix colocou, certo, então vamos nessa. Muito bom, muito bom. Não tem muito segredo. Daniel Moreira, sensei, esse ne para gírias, posso usar em qualquer verbo? Você pode usar com muitos verbos. Acho que para qualquer verbo, sim. Porque tudo que vira nai, né? É mais aí do que verbos, é o nai. O que é nai? Né? Nai é o negativo de aru. Né? Aru quer dizer tem. Megane ga aru. Né? Tem um óculos, existe um óculos. Né? Não tem mais o óculos, megane ga nai. Tá? Esse nai, que é o não tem, vamos dizer assim, essa pequena estrutura, ela vira ne, seja lá onde ela estiver, inclusive na conjugação para negativa de muitos verbos, né? Tabenai, né? Quer dizer, não come, não comer. Tabene, nai, sozinho, não existe. Ne, iranai, não quero. Irane, né? Não quero, pô. Pega aí minha meia suja. Irane, sonna, né? Eu não quero esse negócio aí, tá? Então, o nai, de maneira geral, você só transforma ele para ne, que vai encaixar. Partículas de intensidade como zo ou yo são consideradas informais? Sim, é uma linguagem mais informal. É uma linguagem mais informal, né? Ikuzo, né? Hai, kaeru zo,
Taberuzo, né? Usa muito na ficção, então é legal a gente saber, né? Porque tem muito nos animes, assim, de um jeito que é diferente do mundo real, mas no mundo real usa bastante. E é uma linguagem mais informal, mas para muitas pessoas é a linguagem adequada para se usar, porque muitas pessoas mais velhas, né? Lidando com os seus funcionários, o chefe falando com o funcionário, né? O pessoal mais velha falando com a mais nova, né? Kairuzo, vambora, vamos voltar, né? Ima shokuji da yo, né? Shokuji da yo, né? Chegou a comida aí, ó, tá? É normal, às vezes é a linguagem adequada, mas tá dentro do que a gente considera não polido da linguagem mais informal, sim. Bom, gente, chegamos ao final dessa aula deliciosa com Shokugeki no Soma, nem tanto, né? Porque ele misturou tentáculo de lula com manteiga de amendoim, mas espero que você tenha curtido, treina bastante e até a nossa próxima aula. Já né?